Maldita Reencarnação, capítulo 63, O Deserto. 5. Creem. O barulho que o verme da areia fazia era longo, prolongado e ecoante. Com um estrondo alto, um vento forte foi enviado quando Vinita explodiu um buraco em seu lado. Eugênie segurou-se firmemente enquanto seu corpo era jogado para fora do buraco. Seus arredores estavam escuros como breu. Não havia como evitar. Afinal, ele havia rastejado pelo corpo longo e sinuoso do verme da areia e aberto um buraco na cauda antes de ser expulso dele. Como o verme da areia havia escavado um túnel sob a areia movediça, o lugar de onde ele tinha vindo e onde Eugênie havia chegado era obviamente no subsolo. Eugênie gemeu ao se levantar de onde havia caído. Ele tinha sido jogado a uma boa distância. Eugênie teve sorte de não ter atingido uma parede ou areia enquanto voava pelo ar. Ele estava preparado para ser enterrado na areia na pior das hipóteses, mas de acordo com sua previsão, isso não aconteceu. As únicas coisas invocadas por aquele feitiço de invocação foram o terreno de areia movediça e a tempestade de areia. O verme da areia em si não havia sido invocado. Embora possa ter sido atraído, o verme da areia devia estar habitando o solo sob o deserto antes. Como esse era o caso, obviamente haveria um ninho de verme da areia no subsolo. O lugar onde Eugênie estava agora era exatamente o ninho daquele verme da areia. Eugênie olhou em volta com uma expressão de nojo no rosto. O primeiro lugar que Eugênie olhou foi no topo. Ele ainda podia ver a cauda do verme da areia torcendo e se contorcendo. Ele havia perfurado um novo ânus no verme da areia, mas ele morreria com isso. Não tinha ideia. Bem, de qualquer forma, graças a isso, Eugênie conseguiu mergulhar no subsolo como esperava fazer. Os túneis sob o deserto eram extensos. Mas isso também era o que ele esperava. Eles foram criados pelos vermes da areia, cavando o solo sob o deserto com seus corpos maciços. As minhocas pelo menos teriam tornado o solo fértil no processo, mas os vermes da areia não forneciam tais benefícios. Esses vermes sugam todas as fontes de água sob o deserto, drenando qualquer oásis. Então, os fluidos corporais que excretam solidificam a areia enquanto cavam, criando esses complexos e inúteis sistemas de túneis nas profundezas do deserto. Isso significava que um verme da areia era apenas um monstro inútil e cruel. Este ninho também pode ter sido uma fonte de água para o que poderia ter se tornado um oásis, mas agora não restava nenhuma única gota d'água. Neste deserto, apenas um grupo de pessoas poderia encontrar um uso inteligente para esses vermes da areia inúteis. Seriam os magos. Quando os magos atingiam um certo nível de poder mágico e começavam a ouvir as pessoas chamando-os de arquimagos de todos os lados, eles muitas vezes começavam a pensar em criar essas coisas chamadas masmorras. Seja porque eles queriam mostrar sua superioridade ou mergulhar em pesquisas que não queriam que os outros soubessem, o motivo era desconhecido. Essas masmorras eram uma expressão poderosa do temperamento dissidente típico de um mago, e o tipo mais conhecido de masmorra era o labirinto. Os desertos vastos e vazios eram um ambiente particularmente ideal para colaborar com os projetos de um mago para masmorras e labirintos. Criadores de masmorras. A maioria dos monstros eram ameaças prejudiciais sem nenhum benefício para os humanos, mas os vermes da areia eram amados pelos magos que escolheram se estabelecer em desertos. O apelido dos vermes da areia era Criadores de Masmorras, um apelido que foi dado a eles por esses magos. Depois de invocá-los, eles cavarão sob o deserto por vontade própria e criarão um labirinto para você. Também não demora muito para eles. Talvez 10 dias no máximo. Se você apenas deixá-los sozinhos durante esse tempo, eles criarão um labirinto complexo no subsolo. Mesmo que haja uma veia de água por perto, eles a limparão convenientemente para você, como se livram de toda a vida selvagem acima e abaixo da superfície, o quanto eles podem ser mais convenientes. Você pode simplesmente deixá-los trabalhar. Então, quando a quantidade certa de tempo tiver passado, você simplesmente desce e erradica os vermes da areia.
Depois disso, tudo o que precisa fazer é reforçar o labirinto com magia. E daí? Você está pensando em ir para o deserto mais tarde e fazer um labirinto para morar? Você é louco. Não tenho nada do que me envergonhar, então por que eu iria querer viver nas profundezas do deserto? Enquanto se lembrava de uma conversa que ocorreu há muito tempo, Eugênia avaliou a distância que havia caído. Ao fazê-lo, pegou seu mapa e o desdobrou. Embora tivesse caído no subsolo, o local onde Eugênia estava ainda estava marcado no mapa. Parece que há um caminho. Eugênia estava com uma boa sorte. Não tinha como ser tão boa. O rosto de Eugênia se contorceu. A julgar pelo mapa, esse caminho subterrâneo leva direto para os arredores de onde a cidade natal de Amel esteve no passado. Isso poderia realmente ser chamado de sorte? Bem, o deserto era vasto, e ainda era incerto se esse caminho o levaria ou não até sua antiga cidade natal. Dito isso, Eugênia ainda não conseguia baixar a guarda. O feitiço da invocação havia sido lançado das profundezas do subsolo, e o local da emboscada ainda estava próximo. Se os xamãs de areia de Naama estivessem usando este ninho como masmorra, poderia encontrar um xamã de areia ou um assassino em algum lugar à sua frente. Mas até lá, não deve haver problemas. No entanto, ainda havia o fato de que mais à frente ficava a cidade natal de Amel. O conhecimento do túmulo de Amel nunca foi divulgado ao mundo em geral. Não havia registros do que havia acontecido com o cadáver de Amel. Mesmo no conto de fadas que Eugênia encontrou no salão de Siena, não dizia se o cadáver de Amel havia sido deixado em Elmut ou se seus companheiros cuidaram dele de alguma forma. No entanto, Eugênia sabia que havia um túmulo. Se o túmulo de Amel tivesse que existir em qualquer lugar deste mundo, então o único lugar que poderia estar seria na cidade natal de Amel. Siena, Anise, Moron e Vermouth. Ele não sabia o que eles pensaram enquanto cavavam sua sepultura, mas provavelmente não teriam deixado a sepultura de seu camarada morto em algum lugar de Elmut. A cidade natal de Amel era o lugar onde um garotinho comum havia perdido sua família e tudo o que conhecia, acendendo dentro dele um ódio pelos monstros e os reis demônios que os provocaram. A partir de então, Amel largou suas ferramentas agrícolas e só pegou e armas. Brandindo imprudentemente uma espada, ele se juntou a um corpo de mercenários que precisava de um servo do acampamento. Foi lá que Amel nasceu. Como não foi revelado nas últimas centenas de anos, ainda deve estar escondido ou subterrâneo. Era um esconderijo perfeito. Isso é apenas especulação, mas o fato de Anise ter vindo a Naama com o pretexto de uma peregrinação. Bem, ela pode estar visitando o meu túmulo para prestar homenagem. Mas será que Anise realmente faria algo assim? O deserto de Kazani foi criado há menos de 200 anos. Se você juntar esses fatos, o tempo se encaixa mais ou menos. Enquanto os xamãs de areia de Naama estavam brincando lá, podem ter encontrado meu túmulo. E seu familiar de Siena foi morto no processo? Se fosse esse o caso, Naama estava envolvido no desaparecimento de Siena? Ou seria Elmut, que há muito era a força por trás de Naama? Eugênia não podia dizer com certeza. Por causa disso, precisaria dar uma olhada por si mesmo. Eugênia avançou sem tirar as mãos, que ainda estavam enterradas no manto. Laman Chulyov. Laman agarrou-se desesperadamente à sua consciência nebulosa. Alguns rostos estavam oscilando em sua visão embaçada. Ele não conseguia ver claramente, mas aqueles que o pegaram pareciam estar cobrindo o rosto com máscaras cinzentas e usando turbantes na cabeça. Estes eram os xamãs de areia. Porque o talentoso jovem mestre do clã Lhonyart veio até aqui. E porque você, um guerreiro do Emir de Khajitan, está agindo como guia para o garoto Lhonyart. Laman se recusou a abrir os lábios apertados. Para salvar Eugênia, que havia sido engolido pelo verme da areia, Laman correu para a areia movediça. O que ele esperava conseguir atravessando a areia movediça era abrir o verme da areia. No entanto, um verme de areia tão grande era um oponente incrivelmente difícil, mesmo para um guerreiro capaz de emitir espada de força. No entanto, Laman tentou salvar Eugênia.
Quando Lamã estava prestes a ser sugado pela areia movediça, foi o vento enviado por Eugênie que o salvou. Aquele momento foi claramente gravado na mente de Lamã. Quando um pouco do vento que sustentava o corpo de Eugênie havia soprado para Lamã, Eugênie não conseguia mais permanecer fixo no ar e começou a flutuar lentamente. Com a sucção do tornado de areia que crescia lentamente nas proximidades, Eugênie se deixou em um estado em que não conseguia controlar seus movimentos. Então o verme da areia irrompeu de baixo. Para me salvar, ele deu a própria vida. Na verdade, se realmente pensasse sobre isso, Lamã perceberia que Eugênie não foi engolido pelo verme da areia e, em vez disso, pulou diretamente nele. No entanto, ele não conseguia imaginar tal possibilidade. A menos que fosse insano, não havia como se jogar nas mandíbulas de um verme da areia. Em outras palavras, Eugênie Lyonhart deu sua própria vida para salvar Lamã. Mas por quê? Lamã não conseguia descobrir suas razões para isso. A única coisa que importava para Lamã naquele momento era a necessidade de retribuir essa graça salvadora. Tairiael Madame estaria planejando trair Naama? Perguntou o xamã da areia ao aproximar sua cabeça da de Lamã. É sua missão impedir aqueles que não deveriam vir aqui. Para ele falhar em sua missão e até se tornar um guia, o que vocês estão fazendo aqui, neste lugar no subsolo? Lamã soltou uma voz áspera. Oásis. Era uma ilusão, não era? A tempestade de areia também foi criada com magia. Tudo isso foi feito por vocês. Parece que você não entende sua situação. Com um estalo de língua, o xamã de areia balançou a cabeça. Creaque, creaque, creaque. A pressão da areia que prendia os membros de Lamã ficou ainda mais forte. Lamã engasgou de dor. Somos nós que estamos fazendo as perguntas aqui. O xamã de areia o lembrou. Você está de boca fechada pela honra de seu mestre? Isso é inútil, Lamã Chulyov. Você vai morrer de qualquer maneira, mas já que vai morrer, uma morte indolor não seria melhor do que a morte torturante que espera por você? Lamã gritou. Apenas me mate de uma vez. O xamã de areia ignorou sua demanda. Porque Eugênie Lyonhart veio para Kazane. Desde o momento em que entrou em Naama, ele se moveu com um propósito claro. Em nossa opinião, a única possibilidade parece ser que ele estivesse tentando fazer com que o Emir de Kajitan traísse Naama. Trair. Os olhos injetados de sangue de Lamã brilharam quando ele pronunciou essa palavra. Trair. Esta palavra confirmou algumas verdades infelizes para Lamã. Primeiro, havia xamãs de areia em Kazane. Eles estavam criando as tempestades de areia, forçando o deserto a se expandir. E o Emir de Kajitan não só sabia disso, mas também estava cooperando com eles. Como você ousa invadir o território de outro país de maneira tão barata? A saliva voou da boca de Lamã quando ele gritou de repente. Os olhos do xamã de areia franziram em uma carranca quando ele deu um passo para trás. Invadir. Não faço ideia do que você está falando. Disse o xamã. Porque mais todos vocês, que deveriam estar protegendo a família real, estariam aqui. E aquela tempestade de areia? Lamã acusou furiosamente. Parece que você está cometendo um grande erro. Realmente acha que a desertificação poderia ser acelerada apenas com o nosso poder? O xamã perguntou como uma bufada. Embora eu saiba que os guerreiros geralmente são ignorantes, depois de ouvir essas palavras sem cérebro, não posso deixar de me divertir. Seriam necessários centenas de xamãs de areia para criar uma tempestade de areia grande o suficiente para causar a desertificação. Tututuk. A força da areia que prendia o corpo de Lamã ficou progressivamente mais forte. Então, se é esse o caso, por que vocês estão aqui? Lamã gemeu sua pergunta. Não tenho motivos para responder isso. Provocou o xamã de areia. Se você vai me matar de qualquer maneira, então deveria pelo menos me dizer o motivo disso. Porque Eugênie Lyonhart veio para Kazane. O que há de tão importante nas razões dele para fazer isso? O Lord Eugênie já morreu.
Ele morreu por sua causa. Isso não é verdade. Outro xamã de areia respondeu à acusação de Laman com uma risada. Se Eugênio Lionheart está morto, então a causa disso é apenas um acidente. Ele entrou em um deserto perigoso que não deveria ter entrado e sofreu um desastre inevitável. Isso não faz sentido. Laman rugiu. A responsabilidade por sua morte será colocada na cabeça de Tairia el-Madani. Continuou o xamã. É tudo porque foi você que o guiou até aqui. Embora eu tenha ouvido que ele é o favorito do patriarca, no final, ele é apenas um filho adotivo de uma linhagem colateral. Contanto que demos ao clã Lionheart a cabeça de um emir da cidade grande, isso deve acalmar sua fúria. Laman chegou. Seus filhos da puta. O xamã de areia o aconselhou. Se você quer ser útil ao seu mestre, então seria melhor confessar tudo o que sabe. Dependendo dos motivos, ainda podemos lidar com essa situação sem problemas. Lidar sem problemas. E espera. Se Eugênio Lionheart está morto, isso significa que o Lorde Eugênio ainda está vivo. Laman lutou para manter sua consciência atordoada. Atualmente, a prioridade de Laman não era o emir de Khajitan, mas sim Eugênio. Um dos xamãs de areia o questionou. Você está realmente priorizando Eugênio Lionheart em vez da cabeça de seu mestre? É óbvio que ele está apenas pregando uma peça. Observou o outro xamã de areia. Você está realmente afirmando que a decisão de guiar Eugênio Lionheart foi tomada por capricho pessoal e não por ordem de Tairia el-Madani. Laman apenas exigiu desesperadamente. Onde está Milord? Parece que nossas palavras não estão chegando nele. Suspirou um dos xamãs. O outro perguntou. Não seria melhor simplesmente matá-lo? Afinal, sua vida não vale nada. Não. Ele ainda pode ser útil como refém. Embora não soubessem o motivo, Eugênio Lionheart de fato tentou resgatar Laman Chulyov. Os xamãs de areia não questionaram mais Laman e, em vez disso, se reuniram para sentar entre si. Então, o que descobriu? Ele foi comido inteiro por um verme da areia gigante. É realmente possível sobreviver a algo assim? Um buraco apareceu em sua cauda. E daí? Você está dizendo que depois de ser comido por um verme da areia, ele abriu um buraco em sua cauda e rastejou para fora? Quanto mais olhavam para os fatos, mais difícil era para eles acreditarem. Os xamãs bufaram divertidos enquanto balançavam a cabeça. Não podemos simplesmente permitir que ele vá para onde quiser. Os assassinos estão explorando o ninho. Eles devem pegá-lo em breve. E depois disso, não é uma boa ideia começar um conflito com o clã Lionheart. Deve ser o suficiente apagar sua memória e jogá-lo para fora de Kazane. Não, pode ser melhor mostrarmos ativamente que o estamos protegendo. Quem sabe, podemos até ser recompensados por nossa bondade. É uma pena que ela não esteja aqui. Se ela... Silêncio. Aconteceu bem no momento em que o aterrorizado xamã de areia franziu os lábios e silenciou seu companheiro. Boom! O rugido alto sacudiu o chão abaixo. Os xamãs de areia todos se levantaram em alarme. Eles fecharam os olhos com força e ressoaram sua mana com a areia para identificar o que estava causando esse rugido. A mesma cena podia ser vista em cada um de seus campos de visão escurecidos. Vestido com um manto preto, Eugênio Lionheart estava se aproximando de sua localização de um lugar não muito longe deles. A cada golpe de sua espada azul prateada, a barreira mágica que impedia a entrada dos intrusos estava sendo despedaçada. E os assassinos? Eles expandiram seu campo de visão para incluir o caminho que Eugênio já havia trilhado. Havia cadáveres espalhados por todo o lugar, tanto de assassinos quanto de xamãs de areia. Ele não está avançando rápido demais. Cada assassino que estava ali em seu acampamento recebeu treinamento suficiente para ser uma ameaça considerável até mesmo para o guerreiro mais habilidoso. Isso valia para os xamãs de areia também. Isso significava que eles deveriam ter poder suficiente para não serem massacrados por apenas uma pessoa.
Além do mais, este era um campo de batalha vantajoso para os assassinos e os xamãs. Esse ninho feito por vermes da areia já era um labirinto complexo por si só, mas os xamãs que começaram a usá-lo décadas antes tornaram esse labirinto ainda mais complicado. Os assassinos que foram implantados ali eram habilidosos o suficiente para serem capazes de navegar pelo labirinto com os olhos e ouvidos fechados. Em tal situação, seria difícil até mesmo para os guerreiros mais habilidosos notarem suas técnicas furtivas. Seus ataques surpresa repentinos deveriam ter sido suficientes para cortar o pescoço de qualquer guerreiro comum. Os xamãs também tinham uma vantagem ali. Mesmo que uma enorme tempestade de areia como a que criaram na superfície fosse impossível, em um lugar como este, onde havia areia por todos os lados, bem como acima e abaixo, qualquer magia de areia lançada ali teria mais poder do que o normal. Infelizmente para eles, Eugene não era um bom oponente para enfrentarem. Como Eugene estava preparado para invadir à força o deserto de Kazane, isso significava que já havia aceitado que teria que enfrentar os assassinos e os xamãs de areia. Ele até tinha certeza de que seria atacado pelos assassinos no oásis e entrou de qualquer maneira. Então conseguiu entrar nos túneis subterrâneos profundos. Eugene tinha quase uma certeza de que os xamãs de areia estavam hospedados em algum lugar subterrâneo e que os assassinos estavam escondidos ali também. Se Eugene não tivesse confiança para se proteger deles, não teria ido mais longe. Assassinos e xamãs de areia não eram os únicos que levavam vantagem nesse labirinto. Eugene e Amel estavam acostumados a todos os tipos de campos de batalha. Amel já havia lutado contra assassinos antes. Ao contrário dos assassinos, que aprenderam suas técnicas de assassinato através de treinamento duro, havia muitos assassinos naturais entre as bestas demoníacas e o povo demônio de Elmut. Havia bestas demoníacas que podiam viajar de uma sombra para outra e pessoas demônio que podiam apunhalar você pelas costas sem revelar sequer um traço de sua presença. Estar preparado para receber um ataque surpresa em uma situação desfavorável acabou se tornando uma segunda natureza. No entanto, Amel havia sobrevivido. Com cada maldito ataque surpresa que tinha recebido, as feridas em seu corpo aumentavam uma após a outra. E cada vez que recebia um novo ferimento, ficava mais familiarizado com os ataques surpresa, até que um dia, o número de ferimentos que recebeu parou de aumentar. O nível dos assassinos aqui não é tão bom. A furtividade deles está apenas no nível proficiente e seu controle sobre a mana também não é incrível, criticou Eugene. Os mais infames assassinos de Naama não estavam apenas neste nível. O mais alto grau de assassinos tinha técnicas furtivas comparáveis. As de uma besta demoníaca ou povo demônio e eram tão terrivelmente tenazes que nem podiam ser considerados seres humanos. Os assassinos que Eugene enfrentou até agora eram certamente persistentes, mas não eram tão aterrorizantes. Se este é um local importante para Naama, deveria haver melhores assassinos do que esses caras. Os guardas aqui eram muito fracos. Embora houvesse muitos xamãs de areia, suas habilidades também não pareciam tão boas. Se isso realmente era uma parte fundamental dos planos de Naama de invadir outros países, então mais tropas e melhor treinada deveriam ter sido colocadas ali. Mesmo que a agressão territorial não fosse seu objetivo, não importa qual outro propósito eles pudessem ter para estar naquele lugar, se este local era de grande valor para Naama, deveria ter recebido mais apoio. Mas os preparativos mostrados ali eram muito carentes. Será que Naama não, que o sultão não estava envolvido nisso? Os sentidos aguçados de Eugene vigiavam seus arredores. No momento em que o inimigo quebrasse o sigilo para fazer um ataque, seu corpo reagiria por conta própria. Não era só isso, Eugene também sabia como usar furtividade. Isso significava que este labirinto não era apenas um campo de batalha conveniente para os assassinos, mas também para Eugene. Então havia sua magia. A fórmula do Anel de Chamas amplificava toda a mana que Eugene manipulava, incluindo o escudo de mana que criava enquanto operava a fórmula.
Mesmo com o manto das trevas sozinho, ele poderia facilmente bloquear feitiços até o quinto círculo, e então o seu escudo de mana era adicionado em cima dele. Isso significava que poderia simplesmente ignorar quaisquer feitiços lançados em seu rosto. Claro, não havia necessidade real dele simplesmente ignorá-los. Em vez de ignorar os ataques e suportá-los, ele preferia evitar o feitiço e contra-atacar. Um feitiço o acertou pela frente, uma bala de areia que havia sido esculpida em uma ponta afiada. Eugênio ergueu seu manto até o feitiço, engolindo-o, e então o mandou de volta pelo caminho. Ele conseguiu calcular as coordenadas espaciais de seu alvo instantaneamente. O feitiço de reflexão acertou direto no peito do xamã de areia. Então veio um ataque surpresa. Eugênio pensou que já havia matado alguns deles, mas parecia que ainda havia muitos assassinos. Eugênio nem precisou mover seu corpo para responder ao ataque. O vento que envolvia seu corpo bloqueou a lâmina do assassino e então começou a rasgá-lo em pedaços. Os túneis estão lentamente ficando maiores. Quando expandiu seus sentidos, Eugênio poderia dizer que todos os assassinos e xamãs de areia espalhados por todo o labirinto subterrâneo estavam se reunindo ali. O caminho também leva até aqui, observou Eugênio enquanto verificava o mapa que estava segurando em uma mão. A cidade natal de Amel estava próxima. Parece muito mais estranho do que eu pensava, admitiu Eugênio para si mesmo. Suas emoções estavam turbulentas. Nunca pensei que viveria para ver meu próprio túmulo. A fórmula do anel de chamas continuou a amplificar sua mana. A cada rotação de seu anel de estrelas, a cor da chama de Eugênio mudava lentamente. Eugênio continuou. Também nunca esperei encontrar ladrões de túmulos lá. Intruso. Um assassino gritou ao cair do teto, segurando uma adaga. Embora tenha sido um ataque surpresa óbvio, a palavra que ele gritou agitou fortemente as emoções já voláteis de Eugênio. Intruso. Esse filho da puta. Com um grito alto, Eugênio lançou um feitiço. Fvosh. Uma chama azul envolveu o corpo do assassino. Eugênio estava planejando queimá-lo vivo lentamente, mas a magia da chama amplificada por sua fórmula do anel de chamas era forte demais para isso. O assassino não conseguiu nem gritar direito antes de se desfazer em cinzas. Seus malditos ladrões! Eugênio rugiu enquanto saltava para a frente.